Fala pessoal, hoje comentário sobre Madame Teia. Opa, peraí, esse é o canal certo? Acho que sim. Brincadeiras à parte, na verdade, hoje continuamos o estudo do Uma Teoria da Adaptação da Linda Hutton e sim, usaremos o filme Madame Teia para tentar aí justificar algumas perspectivas desse primeiro capítulo aqui do livro da Linda Hutton e também comentarei um pouco sobre outras obras do cinema, outras adaptações em quadrinhos e também outras perspectivas que são traduzidas aqui pela obra e do cinema. Começando, né, pela perspectiva de que esse vídeo ele não serve para defender Madame Teia. O filme realmente é ruim, mas talvez Madame Teia não seja tão ruim quanto a crítica especializada vem colocando, ou algumas pessoas que estão elencando Madame Teia como o pior filme de herói de todos os tempos, não assistiram a O Fantasma de 1996 com Billy Zane ou Mulher Gato de 2004 com a Halle Berry. Mas vamos aí, vamos por parte. Vamos primeiramente ao capítulo do livro da Linda Hutton, começando a teorizar a adaptação. E aí fazendo aquelas perguntinhas que no curso de jornalismo faz e nas aulas sobre notícia a gente também usa em língua portuguesa. O que adaptar? Quem adapta? Por que adaptar? Como adaptar? Onde adaptar? E quando adaptar? Eu também vou usar aqui um pouco do Theodor Adorno e a indústria cultural e também a perspectiva do Hegel de A Morte da Arte. Primeiramente, vamos usar o Linda Hutton, né? E pensar o que está sendo adaptado na perspectiva dos heróis e dos filmes em quadrinhos é uma história, um material que vem aí das revistas em quadrinhos e que muitas vezes esse material ele também é visto como um material inferior, né? O quadrinho, as histórias das HQs, por muito tempo, foi visto como uma arte inferior. A gente está diferenciando de que um filme, quando ele é adaptado de um romance, ele sempre tem o pressuposto, como diz a própria Linda Hutton, de que o filme é inferior ao material primeiro, porque a literatura ela é muitas vezes vista como uma arte superior. E aí, quando se fala em quadrinhos, a gente tem um filme que é adaptado de um material diferente e que muitas vezes esse material pode seguir a mesma perspectiva de ser visto como um material superior. No caso da Madame Teia, por exemplo, o que se sabe é que o material base ali, né? Ou seja, o texto adaptado, ele já era um material que não era de uma grande qualidade. E aí o filme ele acaba se tornando também um filme que ele já chega dentro de uma estrutura de um preconceito para com o gênero e a partir de um roteiro que
se baseia em um material que já não é também visto como algo de grande qualidade. E a gente está passando por esse momento de discussão em que é colocado que os filmes em quadrinhos, todos eles que estão saindo recentemente, o Homem-Formiga no universo da Quantum Mania, o Flash, o Besouro Azul, todos esses filmes já estão sendo colocados como filmes de péssima qualidade, com péssimo material. Ou seja, essas narrativas cinematográficas, elas já chegam em torno de um preconceito que as coloca como um material inferior ao quadrinho, que já é outro material que sofre preconceito, e filmes que estão chegando a um esgotamento de um gênero. Né? Os filmes adaptados de quadrinhos é a representação do esgotamento desse gênero, porque vários gêneros do cinema já foram colocados como gêneros que iriam acabar. O grande exemplo para o que está acontecendo com os filmes em quadrinhos é o que aconteceu com as ficções científicas na década de 90, né? No qual os filmes que eram grandes ficções científicas, o gênero popular que dominava o cinema na década de 90 eram as ficções científicas. Então, era o gênero que os filmes tinham as maiores bilheterias do ano. A gente pode colocar O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, o Jurassic Park, de 1993, o Independence Day, de 1996, o Twister, que vai ter uma continuação agora, também de 1996, o Armagedon, de 1998, e o ápice do cinema de ficção científica da década de 90, que foi Matrix, de 1999. E a mesma coisa se reflete nos tempos atuais com o filme de gênero adaptação em quadrinho. Quando esse gênero ele chega ao ápice, ele vem com um rebote logo depois, que é o efeito de cansaço. E isso é representado, por exemplo, na década de 90, pelos filmes de ficção científica que vieram na década seguinte, os anos 2000, no qual esse gênero ele decaiu. A gente não tem nenhum grande filme que fique na memória da história da grande população, né, de consumidores de cinema que ficaram após essa década. A gente tem ali a Inteligência Artificial, 2001, o Minority Report, né, do Spielberg, os dois, do Spielberg, de 2002, e Spielberg novamente com o Guerra dos Mundos em 2005. Ou seja, é um gênero que logo depois ele ainda tenta mostrar reação, mas é um gênero que ele decaiu porque outro gênero assumiu as adaptações de grandes literaturas de fantasia. Então, a década de 2000 a 2010 já é uma década que foi dominada por O Senhor dos Anéis, por Harry Potter, depois vieram a saga Crepúsculo, Jogos Vorazes, e logo depois do ápice dessas sagas veio a decadência desse gênero, com livros e adaptações de livros como a série Insurgente, Divergente, A Quinta Onda e outros livros que só tentaram manter o gênero vivo,
né? Ou seja, não vivo, mas ainda potente, mas foi a decadência agora desse gênero para o ápice do gênero de adaptações de quadrinhos, que chegou ao seu ápice em 2019 com Vingadores Ultimato e 2021 com Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Como diria o Hegel, o público ele sempre está à procura e acreditando na morte de um gênero ou na morte da arte, como diz o seu texto. Mas esse gênero ele só chega a um esgotamento no qual, depois de 10, 20, 30 anos, né, esse gênero pode retornar ao ápice ou retornar a grandes narrativas. Ele nunca morre, ele sempre está por ali, ele sempre está mostrando reações, mas ele não tem tanta força como na década do seu ápice. O gênero de ficção científica, após a década de 90, ele não morreu. Os filmes adaptados de livros, de grandes ficções científicas, eles sempre estavam ali, só que eles não tinham a mesma força de como na década de 90. E também considerando, não era porque na década de 90 os filmes de ficção científica eram o grande gênero, que não se tinha filmes ruins de ficção científica naquela época. A gente tinha filmes como o Johnny Mnemonic, ali também com o Keanu Reeves, que na época foi um fracasso e considerado por muitos uma péssima ficção científica. Então é um gênero que despontava com grandes sucessos, grandes filmes de grandes bilheterias, mas que acaba chegando ao esgotamento. Obviamente, uma perspectiva desse esgotamento está baseado na indústria cultural, como diria o Theodor Adorno. A gente tem a interrupção, o domínio de super conglomerados aí de empresas da indústria do cinema. A Sony, no caso de Madame Teia, é uma dessas empresas, no qual a originalidade, o talento dos responsáveis pela obra é usurpado, é tirado, fazendo com que a voz da empresa ela prevaleça em cima do artista que produz aquela obra, fazendo assim com que a obra ela acabe tendo uma qualidade bem inferior. Um dos pontos que a Linda Hutton coloca nesse seu primeiro capítulo é exatamente esse, né? A qualidade de uma obra, se ela é literatura, se ela é quadrinhos, se ela é um longa-metragem, é dada pelo talento do artista que adapta aquela obra. Obviamente, ele vai pensar no público para quem ele vai adaptar, considerando o cinema um grupo bem mais abrangente do que a literatura e os quadrinhos nos dias atuais. E isso leva o quê? A essa interrupção, a essa intromissão das grandes empresas. Por quê? Porque elas estão, sim, investindo milhões de dólares nessa adaptação. E pensando em um lucro também exorbitante. A gente tem que lembrar que o lucro
de uma obra cinematográfica, ela é colocada a partir de um pressuposto de 3 vezes mais que o valor gasto. Ou seja, um filme que custou 200 milhões de dólares, para ele ser considerado um filme lucrativo, ele tem que apurar pelo menos 600 milhões de dólares. Ou seja, 3 vezes mais. E aí é o caso dos filmes de super-herói que estão sendo lançados. Esses filmes já estão sendo lançados sob um pressuposto de um fim do gênero que não vai acabar. A década de 90 é uma representante disso, no qual os filmes de super-heróis eram filmes capengas que só mantinham o gênero vivo, ativo, após o grande sucesso de filmes como as adaptações do Superman, as adaptações do Batman, mas que foi um gênero que reaqueceu a partir dos anos 2000 e chegou ao ápice nos anos 2010. Ou seja, esses filmes estão decaindo e, pelo jeito, a ficção científica é o gênero que está reaquecendo de novo. A gente verá esse evento a partir do lançamento do Duna, parte 2, do Denis Villeneuve, agora no dia 29 de fevereiro de 2024. E aí teremos o quê? O reaquecimento das ficções científicas adaptadas de livros de ficção científica, que é a base desse gênero. E como dito pela Linda Hutton, e renegando o pressuposto de o fim da arte, ou do fim de um gênero, a arte ela se adapta aos períodos, à maturidade desse público e talvez até a um sentimento nostálgico daqueles que consumiram a ficção científica na década de 90. Valeu vocês, espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo de caso, né? Lembrando, essa é apenas uma opinião de quem lê um pouco a teoria da adaptação e que consome cinema há bastante tempo. E como diria uma grande filósofa aí do nosso tempo, queridíssima Ivete Sangalo, a arte ela não vai acabar. Ela vai macetar o apocalipto e seguimos com ela. Tchau a vocês e obrigado por assistirem a esse vídeo.